Quem deveria proteger se mostrou agressor. Essa foi a realidade vivida por Débora Sander, que era casada com um policial civil, foi submetida a agressões e ameaças. Ela não se calou, denunciou o caso, registrou o episódio nas redes sociais e viu neste ano a condenação do seu algoz. O Papo convidou a Débora para uma conversa para concretizar com o relato dela tudo aquilo que foi trazido aqui nesse espaço durante o mês de agosto. Hoje, Débora luta por justiça e direito à segurança não só dela, mas de todas as mulheres. Débora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiro, quero te dizer parabéns pela coragem de expor o seu caso e, com isso, ajudar outras mulheres que vivenciam o mesmo. Queria que a gente pudesse contar para quem nos assiste, quando você percebeu que aquela relação, aquele casamento tinha violência dentro dele? Eu comecei a perceber, nós ficamos casados 2 anos, então logo nos primeiros 6 meses ele já começou a dar sinais, que eu sempre falo, mulheres, prestem atenção nos sinais. Pequenas coisas como falar que está te cuidando, te protegendo. Mentira, ele faz ligação de vídeo para saber onde você tá, onde você foi, o que você tá fazendo, com quem você tá, afastando as pessoas, os teus amigos, os teus colegas, fazendo você se afastar da família. Começa com um pequeno xingamento, começa a te diminuir, você é só isso, você é só aquilo, você não sabe. Assim começam os pequenos sinais de violência psicológica, até que elas vão evoluindo, que foi no meu caso, foram evoluindo, até que foi a primeira agressão, que eu fui agredida 4 vezes, até eu tomar coragem, eu consegui denunciar. Além desse contexto da violência, Débora, porque eu imagino que seja muito difícil a gente acreditar que aquela pessoa com quem a gente escolheu dividir a vida está fazendo aquilo com a gente. Exato, exato. Mas tem um ingrediente a mais na sua história, é que esse agressor era um policial civil. Sim. Isso foi mais um obstáculo para que você tomasse a decisão? Não só ele ser policial, como ele sempre me coagiu e sempre falou e sempre deixou muito claro que se eu denunciasse ele, ou se... Primeiro que eu era louca. Primeira coisa que eles fazem é colocar você como a louca. Entendeu? Que se você falar, ninguém vai acreditar. Porque o narcisista, o agressor, esse tipo de gente, que eu não acho que nem seja gente, eles da porta pra fora, eles são idolatrados. Eles são maravilhosos, ninguém vai acreditar. Você vê todos os casos que você vê por aí, você fala assim, nossa, mas aquele que matou a menina e jogou no fosso. Todo mundo falava assim, mas nossa, era um cara maravilhoso, da igreja. Todos eles são assim, da porta pra dentro. Os melhores amigos são os que mais defendem. Imagina, ele não faria isso, ele não faz isso, não faz aquilo. E ele sempre deixou muito claro que se eu denunciasse, eu ia ser a louca. Ninguém ia acreditar. E que ele tinha 70 corregedorias e nunca tinha dado nada para ele. Então, não ia dar nada, que ele conhecia gente, que a família dele conhecia gente. Então, se eu fizesse qualquer tipo de denúncia, ninguém ia acreditar em mim. E é isso que eles fazem, colocar a gente como louca, como duvidar de você mesmo. E o que te deu força, Débora? Eu não podia mais aguentar. Eu até tentei mudar ele, algumas vezes eu acreditei que realmente ia mudar, a pessoa ia ser outro, mas assim, ameaçar a vida do meu filho, ameaçar a minha vida. Eu falei, ou é ele ou sou eu, não vai dar. E aí eu fiquei por um tempo ainda tentando mudar, falando, não, vai mudar. Eu me sentia culpada, eu falava assim, meu filho não pode pagar, as pessoas que eu amo não podem pagar, por um erro de ter escolhido essa pessoa. Eu vou aguentar e vou mudar ele. Mas não muda nunca. Eles nunca vão mudar. Quando você perdoa alguma coisa, você faz alguma coisa, eles vão fazer de conta por uns dias, depois a máscara cai novamente, eles voltam a ser traidores, maldosos, agressores, como eles sempre são. Você disse que foram 4 episódios. 4 episódios. Num relacionamento que durou 2 anos. Exato. Né? Existia um modus operandi, assim, vamos dizer, porque você disse assim, ele prometia mudar, depois se tornava de novo agressivo. Era isso. Qual foi o espaço de tempo dessas 4 agressões, Débora?
Foram mais ou menos assim de 4 em 4 meses, vamos colocar uma média assim, sendo que a violência psicológica foi muito grande, eu tive até um derrame, que eu cheguei a sair, e aí ele fez eu voltar, eu tive até um derrame ocular, fiquei mal, fui parar no hospital, enfim, e sempre os episódios de agressão física eram embasados nisso, acontecia as agressões, eu saía, e aí depois ele vinha chorando, rastejando, me pedindo perdão, ai que eu bebi, que eu me descontrolei, e isso vai ser sempre, gente, toda mulher que passa por isso, que passa por episódio, mas o cara bebeu, mas eles não vão mudar, é a índole, lembrando que o narcisismo, ele não é uma doença, ele é um desvio de caráter, é a pessoa que é mau caráter mesmo. Então, todos que são agressores, que são nesse tipo, eles vão ser o lindão da sociedade, o maravilhoso para todo mundo, para a mãe, para o pai, para os tios, para os amigos, e dentro de casa eles são os monstros, que eles começam a terrorizar desde a primeira, a psicológico primeiro, que vem te transformar, que você deixa de acreditar até em você. Você se envolve ali num emaranhado que você não acredita nem nos teus próprios pensamentos. Débora, quando você tomou a decisão, você disse, né, ou era ele ou era eu, ele ameaçou meu filho, eu tinha que romper essa situação. Quando você foi fazer a denúncia, como que foi essa situação, justamente por envolver um policial civil? Foi da pior forma possível. O corporativismo tomou conta. Isso ainda está acontecendo com algumas mulheres que estão denunciando corporativismo dentro da Polícia Civil. Eu gostaria de deixar bem registrado isso, mas não dentro da delegacia da mulher, mas as outras delegacias, os coleguinhas, né, envolvendo aí muita coisa. Tem outros casos aí que precisam ser revistos, que precisam ser vistos pela corregedoria. E no meu caso, quando ele me agrediu, ele bateu na minha cabeça, eu caí e apaguei. Quando eu apaguei, eu não lembrava do número da polícia para chamar a polícia. Mas eu lembrei que um mês antes eu tinha tido o derrame. E a delegada dele, numa festa, chegou e falou para mim, o que está acontecendo? Eu falei, ele está me agredindo. E ela falou para mim, se ele te agredir novamente, você me chama na hora que eu vou mandar prender ele. Ok. Então, essa fala ficou na minha cabeça. Então, quando eu acordei, que eu tentei levantar, que eu estava toda machucada, eu não conseguia lembrar, e eu queria ligar para a polícia. E aí eu lembrei dessa fala aqui que eu fiz, tirei uma foto e mandei um WhatsApp para ela. Na hora ela falou para mim, eu estou mandando uma equipe aí para prender ele. E na hora a equipe veio, só que a equipe não veio para prender ele. A equipe não prendeu ele. A equipe levou ele, levou roupa para ele, tirou ele de lá. E isso tudo está comprovado nas câmeras do condomínio, que tudo isso que eu falo, e ele só foi condenado porque passou por uma investigação, passou por laudo, passou por perícia, passou por tudo. Foi comprovado que ele levou a roupa, que ele levou ele, que ele saiu no banco da frente, na cancela, levaram ele e não foi para a delegacia. E aí voltaram, depois que levaram ele, voltaram para me coagir. Não precisa, você tá de cabeça quente, amanhã vocês sentam, amanhã vocês conversam, foi só uma discussão. Eu, toda machucada, como você já deve ter visto nas fotos, toda sangrando, não me prestaram socorros e ainda me coagiram a não ir denunciar. Quando eu percebi que isso não ia acontecer, que eles não estavam ali para me ajudar e sim para ajudar o coleguinha, eu falei, tá bom, eu vou dormir porque realmente você tem razão, né? E aí eu deitei, fui pro quarto, ele foi embora, esperei uma meia hora, liguei na portaria, perguntei se alguém estava, peguei um Uber e fui para a delegacia de plantão da mulher, lá onde eu fiz a primeira oitiva, depois eu fiz o exame de corpo de delito e foi onde eu consegui fazer a denúncia e escapar de toda a rede deles, não só ele, como de toda a patota que eu falo, né, que é da polícia. Você levou o caso para as redes sociais. E tive que fazer isso. Mobilizou muita gente ao seu favor, inclusive. E contra também. Teve mulheres que mandou no meu direct, nossa, você deve ter feito alguma coisa muito horrível para ter merecido apanhar desse jeito. Mas isso é tudo aquelas marmitinhas de vagabundo, sabe? Mulher que gosta disso.
Não teve esse caso aí que o cara deu não sei quantos socos na mulher e tem mulher ainda querendo ficar com ele? Vai entender. Mas, Débora, o que eu queria... Porque a gente sabe que a internet tem disso, né? Uhum. Sempre tem. Tem quem apoie, mas tem também Mas quem fale contra. A rede de apoio foi muito grande. Principalmente, eu falo que assim, a justiça foi feita pela opinião pública. Através ele foi da condenado, imprensa. Né? Todo mundo, quando me chamam para falar, fazer um podcast, para fazer uma entrevista, eu venho, eu falo na hora, eu vou. Primeiro porque o meu caso se tornou a voz para outras mulheres que estão vindo, de muita mulher me procurar, me perguntar como que faz, contar a história, falar que não tem coragem de se expor como eu me expus, mas que gostaria de denunciar. Como que faz para chegar até a Procuradoria da Mulher, para ir, às vezes já denunciou o caso dela, ir mais à frente. Então tem muito, muito isso. Então a mídia me ajudou muito, as redes sociais me ajudaram. Porque quando eu liguei, 3 dias depois que eu tive que fugir, 3 dias depois para a delegada dele, perguntei para ela o que tinha feito, que eu estava com medida protetiva, ela falou para mim que já tinha dado uma licença prêmio para ele, que estava tudo certo. Então, a justiça que a Polícia Civil tinha dado para ele era simplesmente dar uma licença prêmio, onde ele ia ficar 3 meses remunerado, enquanto eu estava lá no hospital, toda machucada. Falei, não. Então, a professorinha, a marqueteira, como ele falava, porque eu sou formado em marketing, essa faculdadezinha de merda de marketing não serve pra nada, eu falei, vou ter que usar ela, principalmente o marketing social. E no marketing, a primeira lei do marketing, você não precisa conhecer, mas você tem que conhecer quem conhece. Eu não conhecia ninguém da mídia, ninguém, não conhecia nenhuma pessoa importante, nem essas pessoas que estão na rede hoje comigo, essas mulheres que são... Hoje eu tenho uma rede de apoio, que as mulheres têm que saber que existe uma rede de apoio muito grande de procuradoras, juízas, desembargadoras, deputadas estaduais, federais. Eu não conhecia ninguém, mas eu conhecia uma ou outra pessoa que trabalhava com mídia. Falei, ó, eu tenho uma matéria e eu preciso denunciar, porque a denúncia não é só sobre a agressão, é sobre quem está encobrindo ele. Como fica o seu filho nessa história, Débora? Porque ele acompanhou a situação? Hoje ele faz tratamento psicológico, assim como eu, e eu tenho um gasto aí de todo mês comigo, com ele, de tratamento psicológico, porque foi todo um período aí de 2 anos de muito difícil. Então, eu imagino que... E fora que hoje todo mundo me faz a pergunta que não quer calar, e que eu gostaria de deixar bem registrado. Você não tem medo dele fazer alguma coisa? Eu tenho medo não contra mim, contra meu filho. Eu tenho medo não só contra ele, dele fazer alguma coisa, como todos que estão no meu inquérito, todos os denunciados. Porque todo mundo entrou para a corregedoria. Então, se alguma coisa acontecer comigo, acontecer com meu filho, até mesmo armar casinhas, já ouviu falar que o pessoal arma casinha? Uhum. Vai lá no carro da pessoa, coloca droga, vai lá para poder... Isso aí, ele, como policial, cansou de fazer. De querer pegar um cara, querer fazer alguma coisa, ir lá implantar um negócio e fazer operação, fazia de conta que era operação, implantar um negócio e levar a pessoa presa. Isso aconteceu enquanto eu estava com ele. Então, não só ele, agora nesse novo caso dessa outra também que denunciou outro policial, ela falou esses dias, ai, Débora, eu tenho medo de colocar meu carro em qualquer lugar e o pessoal ir lá e colocar droga no meu carro, para querer agora me prejudicar porque eu denunciei ele, porque ele é do GOI. Esse pessoal aí, eles têm as operações dele. E eu tenho medo. Então, o psicológico do meu filho, eu passo a noite sem dormir direito, preocupada quando ele sai, quando ele volta. Por quê? Porque não só ele pode mandar fazer ou fazer alguma vingança. Todos aqueles que estavam junto com ele, que foram denunciados. Você disse para mim assim, Michele, eu fiquei nessa relação por uma dependência emocional. Exatamente. E isso Conta um vai pouquinho pra acontecer gente. muito com muitas mulheres. Tem muitas mulheres que eu falo, gente, primeiro passo, terapia. Busquem ajuda. Eu entrei nessa relação porque eu não busquei ajuda pós-luto. Eu fui casada há 22 anos, casei com 18, com o meu falecido marido, e ele morreu de Covid quando a gente estava com 22 anos de casado. E eu fiquei totalmente sem chão, e eu não busquei ajuda. Eu não tratei o meu luto. Então, quando eu saí do luto, que eu resolvi despojar o luto, eu conheci ele
E foi a primeira pessoa que eu conheci, a primeira também, até porque ele não deixou, né? Ele vinha nas investidas, eu falava, tô de luto. Eles têm um modus operandi deles. Então, ele não deixou nem eu conhecer ninguém. E ali com pouco tempo, com 3 meses, a gente já estava morando junto, enfim, por uma dependência emocional. Então, eu sempre quero deixar muito claro para vocês, mulheres, procurem uma terapia. Se você está vivendo, ele me bate, ele me agride, mas eu não consigo largar, vai procurar uma terapeuta. Vai na terapia, porque isso é uma dependência emocional. Você precisa sair, cortar esse vício de violência, esse círculo de violência, porque a única saída é o caixão. Eles nunca vão melhorar. Acaba aí sempre nesse índice de feminicídio que está cada vez maior. Você acredita que era isso que aconteceria com com você? certeza, ou eu ou ele. Eu tenho certeza, porque em uma das vezes ele só não me matou porque eu segurei nos cocos dele. Ele me apertou até eu quase perder o ar, e aí eu apertei ele por baixo, e aí ele perdeu o ar, e aí eu saí correndo. Débora, hoje, como é para você encarar um relacionamento? Do dia que eu denunciei ele, eu comecei a terapia. E eu me entreguei à terapia, e eu me entreguei à bandeira a voz de falar para as mulheres, de contar. E uma das coisas que a terapeuta fala pra gente, que quanto mais você fala, mais você externa, mais você busca, melhor fica. Melhor você vai fazendo aquela cura, você não esconde debaixo do tapete, você se cura. E eu consegui buscar essa cura através dessa rede de apoio, através de ajuda que eu me tornei para as mulheres, e eu tô muito fortalecida. E aí, eu não tinha coragem de conhecer outras pessoas, mas aí eu conheci uma pessoa que eu já conhecia. Hoje eu tô noivei semana passada, do meu primeiro namorado, de quando eu tinha 17 anos, antes de casar com o pai do meu filho. Eu conheci ele, a gente namorou 2 anos, 16 para 17, 18, e aí eu terminei com ele, porque ele foi embora, nós terminamos, enfim. E a gente ficou 26 anos sem contato nenhum, e a gente se encontrou no começo do ano, e começamos a namorar, e agora eu estou noiva já. Eu consegui me curar através de uma terapia foram meses, dias assim, de ter que ligar para terapeuta 2 vezes na semana, mas eu acho que é só assim, porque senão você se entrega para aquela dor e vai falar que aquilo lá vai acontecer sempre. E não são todos os homens que são iguais. Nem todo mundo é igual. Eu tive um relacionamento de 22 anos que nunca aconteceu isso. Mas no ápice o que eles fazem com a sua cabeça, você acredita que todo mundo vai fazer isso, que você nunca mais vai querer se relacionar com ninguém. E a terapia vai te ajudar muito com isso. Pra gente fechar, Débora, eu queria que você encorajasse as mulheres que porventura estejam vivendo essa situação, que ainda não se sentem fortalecidas o suficiente para denunciar, né, para que elas se sintam tocadas pela sua história e pela sua coragem. Eu quero dizer que tenham coragem e que vocês não estão sozinhas. Eu imaginava muito que eu estaria sozinha, que isso não iria acontecer, que não iria ter justiça, mas tem. Eu mesmo participo de um grupo de mulheres onde presta apoio a outras mulheres. O que está faltando dentro das políticas públicas, chegar ao conhecimento dessas mulheres, que existe uma rede de apoio aqui fora. A Procuradoria da Mulher, tem muita gente no Ministério Público que você pode denunciar, que o seu caso vai ter feito justiça. No meu caso foram 15 anos. Ele pegou 15, na verdade foram 16 anos de condenação, onde cabe recurso, e ele foi condenado por todos os 5 tipos de violência, inclusive a de estupro. Então, psicológica, física, moral, financeira, patrimonial e o estupro. Sexual. Se o cara te obrigar a fazer alguma coisa, porque é obrigação de mulher, ele tá te estuprando. Então esse conhecimento precisa ser levado às mulheres. Ainda mais no meu caso, que era dopado. Então assim, tudo isso que eu tô falando foi comprovado.
tem perícia, tá no inquérito. Então ele não foi condenado simplesmente porque você foi lá, porque eles vão colocar na cabeça de vocês que nada vai ser provado, que se ele quebrar o celular, não tem prova. Tem prova. Tem, porque a polícia consegue recuperar tudo. Então, e a fala da mulher precisa ser referendada, né, Débora? Exatamente. Denuncie, porque vocês não estão sozinhos. Aqui fora do seu casamento, aqui fora do seu relacionamento, aqui fora da sua mente, porque você está presa dentro da sua mente, existe um grupo de apoio que vai te abraçar e vai te apoiar. E nós estamos aqui para isso. Para quem ainda acha que pode levantar a mão, humilhar ou tirar a vida de uma mulher, o recado é: a lei mudou. Agora, quem comete feminicídio pode pegar até 40 anos de prisão. Violência contra a mulher é crime e aqui em Mato Grosso não passa impune. Chega de calar, chega de fingir que não é com a gente. A cada dia, milhares de mulheres sofrem agressões, ameaças e até perdem a vida só por serem mulheres. Isso precisa parar. Aqui em Mato Grosso a gente leva isso a sério. Todos os casos de feminicídio foram solucionados e os culpados são responsabilizados. Nosso estado é tolerância zero contra quem agride, ameaça, persegue ou maltrata a mulher. Quem fizer vai responder por isso. E para você, mulher que está passando por uma situação difícil, saiba, você não está sozinha. As forças de segurança estão preparadas para te ouvir, acolher e proteger. Está sofrendo violência doméstica ou conhece alguém que está passando por isso? Denuncie. Ligue 181. Essa ação pode salvar uma vida. Ser Família Mulher, Governo do Estado de Mato Grosso. Intervalo e a gente volta já.